Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Estamos juntos outra vez, graças ao nosso bom Deus, e muito obrigado pelo carinho de sua audiência, você que está aqui, quem sabe em São Paulo, ou na região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ou você que acompanha a gente talvez lá do Nordeste ou do meu querido Nordeste, um abraço para você em todos os 9 estados do Nordeste. Abraço você também, é claro, que está no sul do país, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muito bom ter a sua companhia e, claro, você que está no norte do Brasil, nesse nortão verde aí, maravilhoso, região amazônica, muito bom ter a sua companhia e, é claro, um abraço para você que está em Brasília e em todo o centro-oeste brasileiro. Abraçando todo mundo hoje, né? De norte a sul, leste a oeste, e, é claro, eu vou estender esse abraço também para quem está no exterior, você que, quem sabe, está em Angola. Em Angola a gente tem uma imensa audiência. Muito obrigado, queridos amigos angolanos, e quem sabe você que está em São Tomé e Príncipe, talvez em Moçambique, algum outro país da África, ou você que está na Ásia, na Oceania, na Europa, aqui nas Américas do Sul, Central e Norte, no mundo todo. E você que, quem sabe, está em outro planeta por aí, conseguindo sintonizar Novo Tempo, e agora já exagerei, né? Acho que não tem nenhum ET assistindo a Novo Tempo, não. Mas é muito bom ter a sua companhia. Muitas bênçãos de Deus sobre você e toda a sua família. Você vai continuar ouvindo aqui no programa A Voz da Profecia, músicas do Quarteto Arautos do Rei. E a gente hoje tem um testemunho também muito forte. Imagine a situação. O indivíduo sentou na calçada da igreja, tomando uma cerveja, e acabou se tornando um cristão. A história é muito boa, daqui a pouco você vai ouvir esse testemunho maravilhoso. E eu terei o prazer de abrir a palavra de Deus com você e nós vamos meditar num
poderoso texto do apóstolo Paulo, onde ele faz alguns contrastes e com esses contrastes ele nos dá lições preciosas para a nossa vida cristã. Fica com a gente, está no ar a Voz da Profecia. Inspira a devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver. Muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz um dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo,
invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Eu fiz muita coisa errada, inclusive eu estou aqui no estado de São Paulo exatamente por causa disso. Passei a fumar, a beber, usei drogas, alguns tipos de droga, e eu era me tornei uma pessoa muito violenta, né? Eu acabei perdendo esse contato, né, com a igreja, com o clube, e isso acabou me tirando da igreja. Você já parou para pensar o que é o pecado e quais as consequências que ele traz a nós? Pois bem, pecar é transgredir, infringir, desobedecer. Pecar é rebelar-se, passar dos limites estabelecidos. E todas essas ações não agradam a Deus e confrontam diretamente com a sua palavra. E as consequências em nada nos agradam. O pecado nos afasta de Deus e nos faz cair em ciladas, nos seduzindo a fazer coisas erradas e muitas vezes nos deixando com um sentimento de dúvida entre o que é certo e o que é errado. Várias coisas, né, a gente fez de errado e que eu tenho até, às vezes, como você disse, vergonha, tenho um certo receio de falar a respeito disso, a menos que seja num testemunho para engrandecer o nome de Deus e mostrar o poder que Deus tem de transformar as pessoas. Mas eu fiz muita coisa errada, inclusive eu estou aqui no estado de São Paulo exatamente por causa disso, né? Por causa da vida que eu tive. Eu passei a fumar, a beber, usei drogas, alguns tipos de droga, e eu era me tornei uma pessoa muito violenta, né? Eu acho que até mesmo por causa da criação que eu tive, meu pai sempre nos orientou a nunca levar desaforo para casa, sempre independente do tamanho que fosse o adversário que a gente tinha que enfrentar, e se apanhasse na rua, apanhava em casa. Então, eu acho que por esse tipo de criação, a gente acabou criando essas características aí, né? E depois de algum tempo, nesta vida lá na Bahia, eu acabei arrumando alguns inimigos que tive que ir embora da cidade onde eu morava. A princípio fui para Jequié, mas as pessoas foram me buscar em Jequié, daí eu tive que vir para São Paulo. Bem, eu acredito que se eu pudesse me descrever, eu acho que a maior descrição era o cara violento, né? Totalmente sem Deus, longe dos princípios de moral, de decência. Era uma pessoa que realmente precisava de ajuda para poder sair de onde estava. Eu vim para cá, não era cristão ainda, né? Não estava na igreja, e fiz, como eu poderia dizer, eu voltei de novo à vida que eu tinha na Bahia. De baladas, me tornei segurança de uma casa noturna aqui em Bragança, e por causa disso adquiri mais uma quantidade de inimigos também. O pecado atinge não apenas o indivíduo como tal, mas sua influência perante a sociedade em que vive. O pecado traz consequências imediatas, como a alienação, a distância de Deus e das coisas pelas quais o homem foi criado. Cristo veio dar sentido à existência do homem. Ele pode tornar possível uma vida abundante e significativa. Eu acredito que a chave, como você perguntou, foi um dia em que eu estava aqui no bairro do Parque dos Estados, em Bragança, e num barzinho, e eu tinha um Opala, e os meus amigos tinham carros desse tipo, né? Maverick, Opala, enfim. E nós, depois de termos ingerido bastante álcool, nós saímos num racha, né? E eu capotei esse carro numa pista aqui perto e abandonei o carro lá e subi a pé
Me lembro que eu parei num barzinho, comprei uma cerveja e sentei na porta da igreja que eu frequento hoje. Sem nenhum interesse na igreja, fui para aquele lugar. E aí, tomando a cerveja, encontrei com um dos irmãos da igreja e me falou algumas coisas, ainda estava meio alterado e eu acho que foi aí a chave. Depois Deus colocou homens dele na minha vida, que me fez convites e lutou por mim. A vida espiritual fica mais forte quando você se aproxima de Deus. Mas para isso, você precisa colocar Deus no centro da sua vida, dando mais importância às coisas dele. A vida espiritual fica mais forte quando o seu relacionamento com Deus cresce. Oração e estudo da Bíblia vão lhe apontar a vontade de Deus para você e a forma como Ele quer que você viva. Mas tão importante quanto a oração e o estudo da Bíblia é saber que é preciso obedecer o que a Bíblia nos diz. Deus teve misericórdia de mim, mesmo me encontrando onde eu estava. Ele colocou pessoas boas também em minha vida. Eu diria que um dos anjos que Deus colocou em minha vida foi a minha esposa, a Adriana. Ela não é uma pessoa de estar à frente da igreja, mas em tudo ela me apoia e está do meu lado sempre. Então, eu acredito que Deus e a minha família, no caso a minha esposa, no começo dessa história, foram as pessoas que me deram essa base para começar o trabalho para Cristo. Me sinto privilegiado. Mesmo sendo quem sou, Deus permite que a gente trabalhe, para Ele. Cristo veio buscar e salvar o perdido e os que se sentem abandonados, incapazes e distantes de Deus. Cristo veio ao encontro de cada pessoa que se sente infeliz ou perdida. Sendo assim, a culpa dá perdão. Ao fardo pesado do pecado, leveza. Ao enfado e à canseira, uma nova disposição. À insegurança e dúvida, a certeza. À intranquilidade e ao medo, Ele nos dá a paz. Viver uma vida buscando a santidade não é fácil, mas lembre-se, você não está só. Deus está com você. Ele quer dar sentido à sua vida e a finalidade de tudo isso é que você viva com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Olha que história interessante, não é? Como Deus é bom, como Deus busca seus filhinhos e procura resgatá-los, trazê-los de volta para casa depois que o Cláudio deu tantas cabeçadas na vida. Finalmente ele se encontra junto à porta da igreja, é recepcionado por aquela que se torna sua esposa e hoje, graças a Deus, uma família abençoada servindo ao Senhor. Um abraço para você, Cláudio, para você, Adriana. Inclusive, o Cláudio é de Jequié, não é? Ele falou aí, a Cidade Sol, lá na Bahia, cerca de 150 quilômetros de Vitória da Conquista, que é a minha cidade natal. Então, um abraço para o pessoal de Jequié, para o pessoal de Vitória da Conquista e para todos os meus queridos conterrâneos baianos. E hoje o Cláudio e a Adriana vivem em Bragança Paulista. Um grande abraço para todos os amigos bragantinos. E olha, eu tenho agora um presente para você que está nos acompanhando. Esse presente já é conhecido por muitos, é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Está aqui nas minhas mãos, o DVD fica aqui dentro dessa caixinha, ó. Você pode ver aí, Paulo, o Mensageiro da Cruz. E aqui atrás você vê que existem 15 temas, todos eles baseados em ensinos que são apresentados pelo apóstolo Paulo nas suas diferentes cartas no Novo Testamento. Quer esse material, quer esse estudo bíblico em forma de DVD, é só você expressar o seu desejo, o seu pedido, e a gente vai mandar para você. E olha, é sério, não custa nenhum centavo.
Esse é um presente que a Rede Novo Tempo de Comunicação está dando para você. E quem está pagando a conta por esse presente e tantos outros que a Novo Tempo manda são aqueles que aqui na Novo Tempo, carinhosamente, nós chamamos de anjos da esperança. Anjos da esperança. São pessoas que, de maneira voluntária e sistemática, fazem doações financeiras para a manutenção do ministério da Novo Tempo. E para que a gente possa produzir e enviar esses materiais para você. Ok? Peça o DVD. Entre em contato conosco através do telefone, nosso número 0 operadora 12 2127 3121. Você liga em horário comercial. Se você preferir, pode pedir também através do nosso WhatsApp, número 12981001425, ok? Manda mensagem de texto dizendo que você quer o DVD e a gente vai providenciar e enviar para a sua casa a fim de que você tenha esse material em mãos e possa estudar a Bíblia por meio desse material. A gente vai agora para um pequeno intervalo, mas olha, permaneça aí, ouça e receba, assista essas mensagens que preparamos para você nesse intervalo e logo depois eu terei o prazer de voltar com você para a gente meditar juntos na palavra do Senhor. É isso, estamos juntos, já já eu volto. Coloquei o título da nossa mensagem de hoje, Pés na Terra, Olhos no Céu, inspirado numa canção muito linda que os jovens adventistas gostam de cantar aí pelo Brasil e que essa canção trabalha exatamente com essa ideia de que nós cristãos não podemos viver alienados da realidade presente. Nós precisamos nos envolver com as coisas legítimas que existem aqui na Terra. No entanto, nossa prioridade como filhos de Deus deve estar na realidade futura, deve estar na eternidade que Deus preparou para os seus filhinhos. Daí a ideia da mensagem, pés na terra e olhos no céu. Mas antes da gente abrir a Santa Bíblia, que é sempre o nosso guia de estudos, não é? Nosso, como gosta de dizer o Tito Rocha, lá no programa Na Mira da Verdade, esse aqui é o nosso manual de sobrevivência, a Santa Bíblia. Antes da gente abrir a Bíblia, eu gostaria de orar com você, pedindo a iluminação do Senhor. Pai querido, Tu sabes, Senhor, nós gostamos e precisamos, sempre que vamos estudar Tua Palavra, suplicar a iluminação do Espírito Santo, aquele que inspirou homens e mulheres para que escrevessem esse livro, que agora o Espírito nos ilumine para que nós entendamos a mensagem. Essa é a nossa súplica, Senhor, e nós fazemos isso no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao Novo Testamento, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta foi escrita no primeiro século da era cristã, portanto já há quase 2000 anos. Mas é impressionante como a Bíblia, a despeito de antiga, é tão atual, não é? E apesar desse texto ter sido escrito primeiramente para cristãos que viviam na cidade de Corinto, no mundo antigo, estas palavras ainda são extremamente atuais e relevantes para os filhos de Deus, nós que vivemos na atualidade em pleno século XXI. Segunda carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vou ler os versos 16 a 18. Está escrito assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E Paulo prossegue: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu amo essas palavras de Paulo. Eu acho interessante como que ele usa um recurso aqui didático para nos ensinar a vontade de Deus. Paulo, nesses 3 versos que nós lemos, ele faz alguns contrastes e por meio desses contrastes ele nos ensina.
Por exemplo, aqui no primeiro verso que nós lemos, verso 16, quando ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando Paulo aqui se refere ao homem exterior, ele está fazendo alusão ao nosso corpo, enquanto que o homem interior é uma referência à nossa mente. Então ele diz, olha, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, por alguma maneira, de alguma forma se estrague, não é? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova, ele diz, de dia em dia. O homem exterior se corrompe, o corpo se corrompe, mas o homem interior, a mente, Paulo diz, se renova de dia em dia ou todos os dias. Paulo, é possível que você saiba, sofreu muito em função do Evangelho. Diversas vezes ele foi perseguido por ser um pregador do Evangelho. E as agressões sofridas durante essas perseguições não eram apenas agressões assim, verbais ou psicológicas, mas Paulo sofreu também muitas agressões físicas. O próprio corpo de Paulo tinha marcas desses sofrimentos gerados pela perseguição em decorrência de ser um pregador do Evangelho. Muitas vezes, as igrejas que conheciam Paulo ficavam preocupadas, os irmãos ficavam preocupados e pensavam assim, até quando Paulo vai resistir a tanto sofrimento, a tanta oposição? Até quando ele vai permanecer firme na sua fé, não vai se desanimar? Os irmãos se preocupavam com ele, os irmãos oravam por ele, os irmãos procuravam encorajá-lo, motivá-lo, mas muitas vezes era o próprio Paulo que motivava a igreja, que orava pela igreja. E é isso que ele está fazendo aqui nesse texto. Depois de falar de muitas dificuldades pelas quais ele vinha passando em suas viagens missionárias, em seu trabalho de pregador do Evangelho, Paulo diz assim, mas irmãos, nem por isso eu me desanimo. Ei, vocês também não devem se desanimar, ainda que sofrendo reveses para viverem a vida cristã, não se desanimem, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que o nosso corpo seja prejudicado, que era o caso dele, que era exatamente o que ele estava vivendo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, diz Paulo, se renova de dia em dia. Com isso ele está dizendo assim, os homens podem prejudicar meu corpo, mas eles não podem afetar a minha mente. Pelo contrário, quanto mais eu estou vivendo, a despeito da fraqueza do corpo, da debilidade do corpo, do prejuízo que tenho tido no meu corpo, Deus está renovando a minha mente, Deus está me amadurecendo. Isso me faz lembrar um outro texto de Paulo, que está em Romanos capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ver mais palavra do Senhor? Eu li com você o verso 17 também, onde Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essas palavras também são muito lindas. Aqui é um segundo contraste que Paulo está fazendo. Ele diz assim, olha, nossa leve e momentânea tribulação. Tribulação tem a ver com luta, com aflição, com dificuldades, com sofrimentos. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O contraste é esse. No presente, tribulação, mas no futuro, a glória. A tribulação, Paulo diz assim, ela é leve e momentânea, ou seja, é passageira, é transitória, temporária. A tribulação é leve e passageira, mas Paulo diz assim, a glória tem um eterno peso. Por isso não se pode comparar. Nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com um eterno peso de glória
que nós havemos de experimentar, que nós um dia viveremos. Como é que está aí sua tribulação? Será que estou falando agora para alguém que realmente está sofrendo? Quem sabe você esteja sofrendo até como no caso de Paulo, em decorrência do Evangelho. Talvez você esteja sofrendo algum tipo de perseguição, de crítica, de ameaça, de incompreensão. Você talvez esteja sendo desprezado, injustiçado, maltratado, não sei. Ou quem sabe sua tribulação seja por conta de uma doença, de um revés na vida financeira, talvez desemprego. O que está acontecendo? Problemas no seu relacionamento conjugal, familiar, relacionamento com amigos, com vizinhos, ou quem sabe até na própria igreja. Quantas vezes na igreja também surgem crises e dificuldades. Você está passando por alguma tribulação, por algum sofrimento. E como é que está essa tribulação? Está leve e passageira? Quem sabe você esteja me assistindo agora e pensando, pastor, para Paulo as coisas estavam mais fáceis, porque ele disse que a tribulação estava leve e passageira, só que para mim a tribulação está pesada e demorada. Então, essas palavras de Paulo não me consolam, porque as coisas estão muito complicadas para mim. Permita-me lhe dizer que a situação para Paulo não estava nada fácil. Provavelmente, ele estava, quando escreveu essas palavras, até sofrendo mais do que você sofre agora. E você me dirá, então, pastor, por que ele disse que a tribulação no presente é leve e passageira, se ele estava passando por sofrimento intenso? Veja aqui um detalhe, que faz toda a diferença. Paulo vivia com os pés na terra, mas com seus olhos no céu. Quando o cristão passa pelas tribulações dessa vida, mas olhando para frente, olhando para cima, olhando para Deus, ele tem uma nova compreensão da existência. A gente sabe que essa realidade presente é sim temporária, transitória, mas nós seguimos para uma realidade eterna e maravilhosa. Quando Paulo diz que as tribulações do presente são leves e passageiras, é nesse sentido, é com essa visão, com essa compreensão. Paulo está pensando na eternidade, Paulo está pensando naquilo que Deus preparou para os seus filhos. E outro aspecto, Paulo compreende que até as dificuldades da vida, na realidade presente, de alguma maneira, são permitidas por Deus para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual, para aprofundar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Por isso que ele diz assim, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena confiar nele. É por isso que Paulo diz que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E sabe outras palavras de Paulo que também são muito lindas? Romanos capítulo 8, verso 18. Ele diz assim, eu tenho para mim como certo, de que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é muito bom, não é? Repito, Romanos capítulo 8, verso 18. Eu tenho para mim como certo, diz Paulo, que os sofrimentos do presente, a tribulação do presente, nada disso pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em outras palavras, o que a gente está passando aqui é só um pedacinho do que a gente vai viver depois. Esse pedacinho é de sofrimento, é de lutas, tristezas e lágrimas, mas a eternidade que nós temos para desfrutar é de alegria, é de realização, é de sorrisos. Porque um dia os sorrisos vencerão as lágrimas. Oh, sim, creia nisso. Um dia o bem vencerá o mal. Um dia a vida vencerá a morte. E você e eu que cremos no Senhor, pela graça do Senhor, nós estaremos com Ele para sempre. Vamos ao último verso que lemos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, agora no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Mais um contraste Paulo está fazendo aqui. Ele fala das coisas que se veem
e as coisas que não se veem. As que se veem, Paulo diz assim, elas são temporais, ou seja, elas são eternas. Aliás, elas estão sujeitas ao tempo, elas são passageiras, são efêmeras. As coisas que se veem são temporais, mas ele diz assim, as que nós não vemos, ou estas sim são eternas. Essas permanecem, elas são atemporais, elas não estão sujeitas ao tempo. E é claro, o chamado dele aqui é no sentido de que nós não coloquemos nossa atenção nessas coisas passageiras que os nossos olhos veem, mas nós coloquemos nossa atenção nas coisas eternas que os nossos olhos não veem. É assim mesmo. Não coloque sua atenção máxima no que você vê. Não faça das coisas que os seus olhos enxergam a razão de sua vida, seu foco, sua prioridade. Por duas razões, pelo menos. Uma é que essas coisas materiais, elas são interessantes, mas elas não nos satisfazem plenamente. Você sabe, é assim mesmo, não é? Por exemplo, você compra um carro novo, ou mesmo que seja usado, mas é novo para você, e você fica tão empolgado com essa aquisição, mas poucos meses depois, aquele carro novo já virou uma coisa comum, já não é mais tão fascinante, tão interessante. Ei, não coloque a sua prioridade, o foco da sua vida, a razão da sua existência, naquilo que os seus olhos veem, porque eles não satisfazem plenamente. É uma satisfação muito rasa, muito superficial. Não satisfazem nossa alma, não satisfazem o nosso ser por completo. Mas tem uma outra razão, porque a gente não deve colocar o nosso foco nas coisas que nós vemos. A questão é que tudo que os nossos olhos veem será destruído. Tudo que os nossos olhos veem está condenado ao fogo, à destruição completa. É isso que a palavra de Deus diz. Se você crê na Bíblia como palavra do Senhor, então, por exemplo, você crê no que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, onde Pedro diz que tudo que há nesse mundo, tudo que nós vemos, está reservado para o dia do juízo. Pedro diz que a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É assim mesmo. De acordo com a palavra de Deus, vai chegar um momento quando tudo que nós vemos nesse mundo, todas as obras que há nesse mundo, sejam pequenas ou grandes, sejam as imensas e colossais construções dos homens nas grandes cidades, ou sejam as casinhas mais simples que os homens fazem para viverem nelas, tudo será destruído, a palavra de Deus diz isso. Toda a terra e todas as obras que nela existem serão atingidas. Você e eu não podemos colocar a nossa esperança e o nosso foco, a razão da nossa vida, nas coisas que nós vemos, porque, como diz Paulo, elas são temporais, elas são efêmeras, são passageiras, elas todas serão destruídas. Se você coloca nas coisas a sua esperança, ora, que esperança mais desesperadora essa sua, que esperança mais fraca essa sua, que expectativa de vida mais infeliz a sua, uma vez que todas as coisas que nós vemos serão completamente destruídas. Então, quando as coisas forem destruídas, morrerá a nossa esperança e a razão da nossa vida. Ei, não coloque nas coisas que você vê a sua esperança, diz Paulo, mas naquelas que você não vê, porque as coisas que nós vemos são temporais e as que nós não vemos são eternas. Inclusive, eu lhe digo mais, a gente também precisa cuidar para não colocarmos nas pessoas a nossa esperança maior. A gente vive num tempo hoje em que normalmente as pessoas são usadas e as coisas são amadas. Isso é um grande equívoco, não é? Isso é um grande absurdo, mas uma realidade dos nossos dias. Outra vez eu vi um amigo dizendo, e achei interessante, ele diz assim, vivemos num tempo onde nós coisificamos as pessoas e personalizamos as coisas. Ou seja, a gente inverte tudo.
A gente trata pessoas como se fossem coisas e coisas como se fossem pessoas. Não coloque sua atenção nas coisas, mas eu preciso lhe dizer, ainda que nós devemos apenas usar as coisas e amar as pessoas, mesmo as pessoas que nós amamos, nós não podemos fazer delas a razão maior da nossa vida. Porque do mesmo jeito que as coisas serão destruídas, as pessoas também falham. Jesus não tinha grandes expectativas nas pessoas, sabia disso? Jesus veio para salvar todos os homens, mas Jesus sabia muito bem com quem estava lidando. Jesus sabia que nós, seres humanos, somos falhos, somos falíveis e pecadores. Jesus sabia e Ele sabe que nós somos inconstantes, nós somos volúveis. Eu vou ler um texto que está aqui em João, vou buscar aqui na minha Bíblia, João no capítulo 2, versos 23 a 25. João capítulo 2. Olha, na minha Bíblia está aqui, essa seção está com o título assim, muitos creem em Jesus. Está escrito, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, os sinais aqui têm a ver com os milagres que Jesus realizava. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, ou seja, creram nele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia que muitas pessoas que estavam ali aplaudindo ele, estavam demonstrando crer nele, expressando o desejo de o seguirem. Jesus sabia que muitos desses, pouco tempo depois, se tornariam seus inimigos e pediriam sua morte na cruz. Eu acho interessante quando João diz assim, olha, que Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por isso que eu insisto com você, não coloque em coisas e nem mesmo em pessoas o foco da sua existência, a razão da sua vida, porque coisas serão destruídas e pessoas, elas falham. Coloque, diz Paulo, e eu volto aqui ao texto que nós lemos inicialmente, coloquemos nossa atenção máxima nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós não vemos são eternas. É assim, o mundo passa, bem como todas as suas maldades, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Deus abençoe você. Que o bom Deus, por sua maravilhosa graça, continue abençoando toda a sua casa, toda a sua família, para que a despeito das tribulações, dos sofrimentos da vida, que a gente continue confiando no Senhor e sabendo que mesmo no meio das dificuldades, Deus está conduzindo o seu povo para que nós amadureçamos em nossa fé, para que nós cresçamos em nossa experiência cristã, para que nós nos tornemos cada dia mais firmes na sua santa palavra. E olha, mesmo que você e eu, nós envelheçamos, ou nosso corpo se corrompa por uma doença, por um sofrimento, por sermos vítimas de alguma violência, seja o que for, se o nosso homem exterior se corromper, tomara que o nosso homem interior se renove dia a dia, que a gente vá vivendo e amadurecendo em nossa experiência com Deus, para que as tribulações da vida cooperem sim, não para nos revoltarmos e nos afastarmos de Deus e vivermos de maneira pessimista e desanimada, mas que as tribulações da vida permitidas por Deus cumpram seu propósito de aperfeiçoar nossa experiência com Ele, de fortalecer nossa esperança. Que o amor de Deus seja cada dia derramado em seu coração através do Espírito Santo, para que você permaneça firme na sua fé. Porque, como gosto de citar, Hebreus 10, verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a palavra de Deus para você nessa hora. Confie na palavra do Senhor. É hora de nós ouvirmos o Quarteto Arautos do Rei. E a música que foi preparada para esse momento fala de uma experiência linda de uma mulher com Jesus, quando ela quebrou um vaso de alabastro
de um perfume maravilhoso e derramou esse perfume aos pés de Jesus, expressando o seu carinho, o seu amor e sua gratidão por Cristo, expressando o seu reconhecimento de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e o nosso Salvador. Eu quero pedir você que ouça essa música que o quarteto vai cantar, ouça com oração e pedindo a Deus: Senhor, transforma o meu coração, para que eu tenha os mesmos sentimentos que essa mulher teve de gratidão ao Senhor, de reconhecimento que o Senhor é Deus e o meu Salvador, e que eu faça do Senhor a prioridade da minha vida, a razão da minha existência, colocando a minha atenção máxima não no que eu vejo, mas no que eu não vejo, porque eu sei que o que eu não vejo é eterno. E por isso, sim, eu devo viver para a glória do Teu nome. Ouça agora, Arautos do Rei, Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou o vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, e deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou
teu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando ouço essa música e penso na experiência dessa mulher com Jesus, não é difícil imaginar que ela certamente era uma mulher pobre, materialmente falando, mas no sentido espiritual estava se tornando uma pessoa muito rica. E aliás, eu preciso lhe dizer que aos olhos de Deus, prosperidade é muito mais ser do que ter. Aos olhos de Deus, prósperos, verdadeiramente prósperos, são aqueles que, sobretudo, crescem na sua caminhada cristã, que aprofundam a sua experiência com Deus. Eu quero compartilhar um verso que está aqui na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Olha só o que está escrito: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tremendo isso, hein? E o Deus da esperança, diz Paulo, vos encha de todo gozo, ou seja, de toda alegria e paz no vosso crer, para que vocês se tornem ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para Deus, lembre-se disso, a maior riqueza é ser e não ter. Rico aos olhos de Deus é aquele no qual habita o Espírito Santo. Por isso tem alegria, tem paz, tem esperança. O homem rico aos olhos de Deus é aquele que se move pela fé, uma inabalável fé, uma inabalável confiança no Senhor. O desejo de Deus é que todos os seus filhos sejam ricos, mas especialmente ricos de esperança. A fé nos proporciona uma vida cheia de alegria, paz e esperança. Porque quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nossa vida é a nossa maior riqueza. Eu gosto de dizer que quem tem Cristo, quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem Deus, não tem nada, mesmo tendo tudo. Que Deus lhe abençoe, que você seja uma pessoa verdadeiramente rica, não pelo que você tem, mas pelo que você é. E o que você é fruto da presença do Espírito de Deus na sua vida. Esse Espírito que traz paz, traz alegria, esperança ao nosso coração. Vamos viver assim, com os pés na terra, mas nossos olhos no céu. Vamos fazer do Senhor e do seu reino a razão maior da nossa existência. As coisas legítimas aqui da terra devemos vivê-las, é claro. Por isso, pés na terra, mas por favor, olhos no céu, porque aquele que vem virá e não tardará. Ore junto comigo agora. Pai querido, outra vez voltamos nosso coração a Ti, Senhor, e Te louvamos por Tua palavra que é tão linda e tão esclarecedora. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos nosso foco. Pelo contrário, que quanto mais vivermos, mais nós amadureçamos e façamos do reino eterno, do reino de Deus, a razão maior da nossa vida. Santifica, Pai, e abençoa todos os Teus filhinhos que estão orando comigo agora, que nós tenhamos a visão da fé, que enxerga além daquilo que os nossos olhos veem. Oramos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus por Sua palavra que é tão linda e tão poderosa. E permaneça firme no Senhor, crendo nele, não deixando que o mundo roube a sua bendita esperança e a sua certeza de que nosso Senhor reina e Ele está vindo para buscar os seus filhinhos. A gente se encontra então, se o Senhor permitir, no próximo programa. Um abraço. Tchau.